Podcast Marketing na Veia, apresentado por Denise Lemos e Fábio Bandeira de Melo. Olá, olá! Sejam todos bem-vindos ao podcast Marketing na Veia. Eu sou Fábio Bandeira de Melo. E eu sou Denise Lemos. Olá! E estamos mais uma vez aqui com um pouquinho de espaço, né, Denise? Exatamente, aqui essa distância mínima entre as pessoas está deixando a gente bem folgado por aqui, né? Mas para falar de um assunto que volta e meia é uma cobrança aqui pra gente, né, alunos, né, querendo saber mais informação, chega nas nossas redes sociais de como eu posso impulsionar o meu Instagram. A gente parece meio inimigo do Instagram quando a gente fala, né, mas não somos, né, Denise? Não, tem muita gente que confunde o nosso discurso. Como a gente tem um olhar muito focado em presença digital, e quando você pensa em presença digital, que é o seu posicionamento de marca, né, no universo digital, você tem que pensar vários canais. Por isso que a gente chama a atenção de não colocar todas as suas expectativas e estratégias no Instagram. Mas que ele é hoje o queridinho, ele é a principal vitrine, com certeza. E por isso que este programa a gente quer te dar algumas dicas aí para você turbinar aí a sua vitrine. Exatamente. Dicas de ouro, né? Tem algumas coisas, você que já é um usuário do Instagram, você vai falar, isso eu já faço, que ótimo. Então é meio quase que com um checklist aqui de atividades que você precisa se preocupar. Sejam elas iniciais, sejam elas mais avançadas. Vamos começar então? Vamos embora. Para a gente começar, uma coisa que é muito importante é a própria apresentação, né? Como que a gente diz, que a presença digital, né, no Instagram, que ele está relacionado a duas coisas, né? A biografia, né, a imagem que você está utilizando, aos destaques que você escolhe. Exatamente. Então, você tem que, antes de começar efetivamente a operar a plataforma, se fazer algumas perguntas do tipo, como que eu quero ser visto no digital? Né? Então, se você quer ser visto de forma informal, de forma descolada, ou de forma séria, ou de forma profissional, isso vai fazer toda a diferença na hora de você escolher a foto, de você escrever sua bio. Então, como que você quer ser visto? Esse é o principal ponto que vai nortear a tua caminhada dentro desse teu perfil. Uma coisa também que é legal de comentar, hoje em dia, uma das formas que a gente vai estar fazendo a questão da bio é essa descrição ser, né, bem especializada, e também às vezes o próprio nome que você coloca, né? Então às vezes, por exemplo, você tem, sei lá, uma clínica de micropigmentação, e aí o nome da sua clínica é... O nome de uma clínica, Denise. Pronto, Denise. Denise. Pronto, ela tem um nome lá, Denise. Então, em vez de você botar só Denise, você bota Denise micropigmentação. Ou seja, você está utilizando no próprio nome a palavra-chave central do teu mercado. Isso vale tanto para profissionais também, né, que podem colocar, de repente, consultor digital, alguma coisa nesse sentido, como também para marcas utilizar justamente esse nomezinho, que acaba ajudando muito quando as pessoas estão pesquisando. Alguém vai pesquisar e vai botar, não sabe que é Denise, tem uma clínica de micropigmentação, ele não vai botar Denise, ele vai botar micropigmentação, e se está no seu nome, o próprio Instagram entende que os nomes são mais relevantes e ele vai aparecer primeiro na busca. Isso aí. Aí as pessoas perguntam assim, mas se eu for colocar todas as informações lá no meu arroba, não vai ficar muito grande? Vai, e não coloque. Não é isso que a gente está dizendo. A biografia, ela é composta ali por 3 áreas interessantes para você explorar. Tem o arroba, o nickname, onde você deve usar um nome curto para poder facilitar a leitura. Você tem a área do nome e a área da descrição. Então você tem que fazer sua apresentação utilizando essas 3 áreas. E o que o Fábio está dizendo que é muito pertinente é justamente você fazer a opção de, já de cara, colocar palavras-chave, tá? Por exemplo, se você colocar lá, você, por exemplo, é um professor de inglês, e na sua bio diz, toda a minha vida dedicada a Deus, gratidão eterna. De que forma as pessoas vão te encontrar se você não está dizendo que você é professor de inglês? Né? Então, muito cuidado com os romances, né? A forma de se apresentar romancizada. Se você depende das buscas, você precisa trabalhar para ser encontrado. Se você tem, sei lá, 100 mil seguidores, 200 mil, 500 mil e tá pouco seguidor, você bota a bio que você quiser, né?
Mas se você quer usar de forma estratégica, realmente utilize a bio de forma estratégica. Exatamente. Entender como que as pessoas estão procurando o seu serviço e o seu produto é fundamental na hora de escolher essas palavras-chave também. Falando em conteúdo, Denise, né? Conteúdo, a gente costuma dizer, conteúdo não é rei, conteúdo é o reino, né? É essencial você produzir conteúdo. Mas acho que a pergunta que mais chega é: quantas publicações eu devo colocar no meu Instagram? As pessoas também perguntam muito qual é o segredo do sucesso, né? E existem 3 coisas que a gente mapeou aí, que tem na prática seguido, que é a constância, né? A qualidade do conteúdo e a habilidade de fazer interação com as pessoas, né? Então, a constância, ela vai se dar não pela quantidade do conteúdo que tu coloca, mas justamente pela constância. Então, se você faz uma vez por semana, publique sempre no mesmo dia, no mesmo horário e acostume a sua audiência para fazer. Cada conta tem a sua própria personalidade, então é muito difícil a gente dizer, não, você tem que publicar 3, 4, 5 por vez. Depende muito do teu segmento, depende do teu público. Você não pode cansar o teu público, né? Tem gente aí publicando todos os dias, 3 vezes por dia. É impossível você conseguir ter uma comunicação adequada com esse teu público. É muita informação. Eu acredito que você matou a charada aí, né? Volta depende, né? Sempre o depende entra na jogada e pensar realmente no teu segmento, no teu público é que vai fazer a diferença. Por exemplo, um veículo de comunicação que precisa estar colocando notícia, ele vai até colocar mais. Ele vai colocar de 1 em 1 hora, de repente, uma notícia, uma informação, vai utilizar de forma estratégica ali, porque acaba sendo interessante, às vezes até muito, né, pensando em Instagram. Mas, realmente, por exemplo, você tem... restaurante precisa publicar todo dia. É interessante. Você precisa estar aí na cabeça do teu consumidor. Mas você tem um escritório de advocacia, você tem um escritório de contabilidade, você tem... Será que você precisa publicar realmente todo dia? Não, gente. Né? Então, existe aí uma média de mercado que a gente bota para muitos segmentos que chegam até mais ou menos em torno de 3 publicações, para a gente botar um número, né? Para não ficar só no depende. A média é 3, tá? Assim, a maioria dos segmentos pratica 3, porque é um número que não vai cansar e você consegue fazer uma boa comunicação. Mas vai depender muito do público e do segmento, tá? Não tem uma receita de bolo. Exatamente. Foto, Fábio, né? Vale a pena, hoje em dia nós somos híbridos, né? Nossas redes sociais, elas atendem o nosso lado profissional e o nosso lado pessoal. Então vale a pena eu colocar uma foto de biquíni na minha rede social? Vale a pena o meu avatar, tá eu lá, né? Num momento aí de balada? Então lá vem o depende de novo, né? Depende de como você quer ser visto. É o começo de tudo aqui na hora que você vai se apresentar nas redes sociais, né? A dica qual é para falar aí de foto de bio ainda falando, né? A foto da bio tem que ser clara. Se você é uma empresa e você quer trabalhar de forma corporativa, tem que ser um logo, né? Não tem muito o que fazer. E se a sua empresa é o seu rosto, você é a persona central e arrasta isso, naturalmente você vai botar o seu rosto, né? Então, um profissional liberal, né? Um profissional liberal não tem que botar o logo dele, o profissional liberal tem que utilizar realmente a sua foto, né? E quando a gente está falando de fotos que vão, né, dentro as imagens que vão ser utilizadas, né, do feed, no próprio story, também vai depender muito da sua estratégia. Tem empresas que utilizam só fotos tiradas, então e fica muito bacana, né? Outras empresas utilizam fazendo realmente uma montagem, né, com designer, colocando toda essa performance. E também fica muito bacana, tem gente que mexe com os dois. Então, novamente, aí não tem uma receita de bolo no sentido esse jeito ou outro, mas uma coisa é muito importante, pensar. A comunicação, ela tem que dizer alguma coisa. Tem gente que não bota nada, bota um negócio distorcido, tira uma foto torta de qualquer maneira. Você tem que ter um mínimo, né, ou eu diria até o máximo de qualidade possível no que você se propõe a fazer. Seja uma foto, seja um designer, seja uma montagem, um modelo que a gente chama que é o carrossel, que é aquela postagem que às vezes tem várias publicações na mesma postagem. Seja numa escolha de um mosaico. O mosaico é quando a gente bota
por exemplo, 3 publicações e as 3 formam uma imagem, né? Então, o que é importante a gente pensar quando a gente está trabalhando essa imagem também é fonte, para você não utilizar uma fonte de qualquer maneira. Eu vejo, às vezes, tem muita gente que aproveita o Canvas, né? Para utilizar, e toda vez utiliza uma fonte diferente porque acha bonita aquela fonte ali. Então fica um Frankenstein da comunicação que você não cria justamente uma unidade. Aí a gente entra em quase um quesito do branding, né? De você realmente fazer com que a tua marca ela tenha uma identificação a partir dos elementos que você utiliza. Então é importante você começar a repetir elementos, começar a repetir, não botar, tem que ser tudo a mesma cor. Eu trabalho com azul, tem que ser tudo azul. Mas trabalhar com paletas que sejam semelhantes, que tenham sinergia com aquela cor que representa a tua marca. Então isso tudo ajuda, né? Fábio, a gente já falou aqui um monte de coisa, vamos tentar pontuar para ajudar a organizar esse pensamento aí. Então vamos lá. Quais as dicas que a gente já passou aí de forma resumida? Primeiro, você definir antes mesmo de pensar o como fazer, você precisa definir como é que você quer ser visto, para você poder tomar suas decisões em cima. Segundo, coloque uma foto de avatar aí que represente você. Da forma que você definiu o que quer ser visto na rede, você precisa estar aí com uma foto bem produzida, bem bacana, tá? Terceiro, uma bio bem escrita, bem posicionada, usando palavras-chave. Dá para usar hashtags na bio também, tá? E funciona muito bem. Agora que você falou em hashtag, é sensacional a gente entrar um pouquinho em hashtag, porque o que é a hashtag, né? Acho que muita gente já sabe que está aqui. A hashtag, né, você clica, você vai aumentar a tua quantidade de alcance, né? Quer dizer, na verdade você pode aumentar, não quer dizer que a partir do momento que você bota hashtags, as pessoas vão acessar aquele conteúdo e você agora vai ter uma audiência sensacional. Não, mas o fato de você utilizar a hashtag pode ser que as pessoas entrem, pode ser que aumente. Então é muito melhor você trabalhar com o que pode acontecer com o que nunca vai acontecer se você não usar, né? Então você tem mais chances de ter um resultado. Então é interessante sempre trabalhar com hashtags. Eu já vi gente falando que tem que botar 30 hashtags, que tem que botar 4 hashtags, que tem que botar 12, que tem que botar 9 hashtags. O mercado, ele ainda, né, Denise, ele é muito... É uma discussão muito grande que tem em torno dessa quantidade de hashtags, tá? O que tem de estudos que a gente pode direcionar aí, uma dica para vocês, é a forma de escolher essas hashtags. Então você vai ter a cada post hashtags relacionadas ao assunto que você está escrevendo. Então escolha as melhores hashtags, de 4 a 5 mais ou menos, sobre o assunto que você está escrevendo. Junte a essas suas hashtags, as hashtags da sua marca, aquelas que você usa sempre, tá? E depois procure algumas hashtags que estejam aí no momento, na moda. Mas muita atenção quando for usar esse tipo de hashtag, porque quando você vai aí embarcar em memes, em outros modismos, você tem que apresentar relevância com aquilo que está acontecendo, tá? Então você não pode, por exemplo, estar dando uma nota de falecimento de um parente e colocar uma hashtag love, porque a hashtag love é bombada, né? Então muita atenção aí, tá? Então a média de hashtags aí, tem estudos que falam 15, outros 30, já vi até com 35, mas dentro do Instagram a ferramenta ela permite até 35. Mas aí você vai ter que testar o seu próprio canal, tá? A gente aqui na UpBrand, a gente opta em ficar ali em 15, 18, conforme a publicação. De 10 a 15, geralmente é o que a gente utiliza, e quando se utilizou mais hashtags não fez resultado nenhum. Quando a gente utiliza pouco, a gente vê também que o alcance diminui. Então é uma média aí que a gente utiliza aqui dentro da agência. É uma questão para ser testada, né? Você pode fazer variações aí para você testar a sua audiência, como que se comporta com relação a esse uso das hashtags, tá? Outra coisa também que é bem interessante a gente falar é a questão da publicação do horário, né? Se você tem uma conta comercial, e aí a gente já recomenda como dica você ter uma conta comercial, porque só através de conta comercial que você pode botar anúncio. Para você que tem uma loja, você pode botar o preço da loja. Então é preciso ter a conta comercial. Isso aí você faz uma configuração bem tranquila no seu celular, vai em configurações, tem a opção lá para fazer essa troca de conta comercial. Isso já dá acesso a muitos relatórios, né? Relatórios que podem também ajudar a saber
para onde que você está indo, há métricas, né? Há dados para saber onde que você está indo, né? Outra coisa que pergunto muito e é uma dúvida muito grande é com relação a feeds estruturados, né? O feed estruturado é aquele que você traz o feed dentro de uma harmonia única de design. Não existe nada que indique que isso vai te trazer maior alcance ou maior audiência. A tua audiência você vai conquistar, como eu falei, com constância e com relevância. Mas se você tem essa pegada de design, você consegue trabalhar um feed estruturado, não tem por que não trabalhar, ele fica lindo e vale muito a pena. Só a dica que a gente traz é que você preste atenção, porque se for modular a estrutura do feed, você precisa fazer de uma forma que cada publicação sozinha faça sentido. E ela, quando esteja agrupada no feed, ela forme uma outra coisa que traz até uma nova comunicação. Então essa dica vale tanto para estruturas de feed quanto para formatação de mosaico, tá? Se você não está ainda acostumado com os termos, o mosaico é aquele tipo de publicação que você faz uma única imagem em 3 publicações, né? Que ela, quando se alinha no feed, ela forma uma imagem. Esses mosaicos só vão funcionar se cada uma dessas postagens elas estiverem na íntegra, ou seja, ela vai rolar sozinha no teu feed e vai fazer sentido. E quando ela se alinha no mosaico, ela te traz uma outra imagem. Aí fica lindo, a gente super recomenda e aqui na UP a gente usa muito, tá? Outra coisa para falar, né? O Stories a gente nem vai falar, IGTV, porque isso você tem que usar, tá tudo correto, mas chegou o Reels, né? Na verdade já chegou um tempinho agora e as pessoas perguntam, vale a pena eu usar aqui dentro da empresa? E aí eu gosto de usar sempre a associação da torneirinha, que é o seguinte, toda vez que uma plataforma dessa, uma rede social, ele lança um aplicativo novo, uma funcionalidade nova, ele quer que a gente utilize aquela funcionalidade. Então ele, vamos dizer assim, ele abre a torneira para que mais pessoas utilizem e acaba impactando mais pessoas. Então o Reels ele passa pelo mesmo processo. Quando você vai publicar uma coisa no teu feed ou no teu story, você vai ter uma audiência X. Agora quando você botar no Reels, a audiência vai ser muito maior. Então vale a pena sim utilizar sempre de forma estratégica, né? Pensando no conteúdo. Nunca chegue, e agora o que eu vou publicar? Pense antes no conteúdo, né? Mas também não trave. Se de repente vier alguma coisa que surgiu na hora e você fala, caramba, isso aqui é legal de publicar, publica também, né? Então, mas utilize também o Reels, utilize inclusive, o Story. Agora o Reels liberou para vídeos de 30 segundos, né? Que vai dar uma turbinada aí, tá? Outra dica aí que vai assim, fantástica, eu diria que não é nem a dica de ouro, é a dica de diamante, e que você vai dizer, sério, todo mundo me diz isso, eu não faço. Então anote, papel e caneta na mão, a dica é converse com o seu público. O Instagram ele é um canal de relacionamento, assim como as redes sociais, ele é um canal de relacionamento. Só publicar conteúdo fica uma coisa muito fria. Não é assim, nós temos aí uma infinidade de publicações diárias que você corre um grande risco de não ser visto. Existem estudos que dizem que 75% do que é publicado não é visto. Então você corre um grande risco de estar gastando sua energia, seu tempo, pensando conteúdo, criando conteúdo, publicando conteúdo. E o que mais acontece é isso, né, Dani? A galera produz conteúdo para 3 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas. E muito está nesse fato que às vezes os conteúdos são bons. O conteúdo é relevante, mas o problema é que você precisa ser social. Exatamente. Você precisa, como ela falou, você precisa entrar na rede social, você precisa curtir, você precisa comentar. Por quê? Porque vai fazer as pessoas chegarem até você. Então você precisa botar story, você utiliza no story aquelas perguntinhas, as tags, utiliza aquilo tudo. Exatamente. Se você está perguntando como que você conversa, gente, quem tem mais possibilidades de conversação, ninguém melhor do que o Instagram. Tem a parte de perguntas, você pode oferecer algo de graça. Fazer live, você pode fazer o quiz, você pode gravar vídeos dando pequenas dicas, você pode pedir o telefone da pessoa, você pode marcar ela em uma publicação. A gente aqui pratica muito troca de capital social. O que é troca de capital social? É justamente você marcar alguém
E essa pessoa, na hora que receber a tua marcação, ela vai te marcar de volta, né? Ela vai curtir, ela vai falar contigo, ela vai, por exemplo, compartilhar alguma imagem sua. Então marque, aproveite, use também. Então, ser social, talvez, sem sombra de dúvida, é o que vai te impulsionar nas redes sociais. Você pode produzir o feed do que for, ou botar a melhor bio. Tudo uma junção, né? São hacks de estratégia, que quando você soma todos esses hacks, você vai ter um resultado melhor, mais satisfatório. Agora, o principal deles é ser social. E tem aqui um hack novo, né, que muita gente não está percebendo e não está usando, que é leve seus seguidores para o WhatsApp. Muita gente não sabe, mas os robots aí, os que fazem a leitura automática do Google e do Instagram, eles conseguem fazer a leitura dessas conversas que você tá, dessas back-ends aí para o WhatsApp. Então, utilize essas técnicas de conseguir o número do WhatsApp do seu seguidor, coloca lá o link do teu WhatsApp na tua bio, leva a pessoa para lá, faz a transferência dessa conversa do Instagram ou do Facebook para o WhatsApp, e aí você traz essa relação que hoje, até então era número de seguidores, você traz para uma conversa pessoal. Você começa literalmente a conversar com o teu público. E se o teu objetivo é vender, aí é que você está no céu de brigadeiro, porque o WhatsApp é uma ferramenta poderosa de venda. Se você ainda não sabe, precisa saber rápido. Isso é legal de dizer, porque quando a gente está falando, é importante pensar na publicação, mas às vezes, é porque eu tenho que publicar todo dia ou tenho que publicar uma vez, o meu problema é ter que entrar na plataforma. Existem ferramentas que ajudam nisso. Você agendar as publicações, MLabs, o Ethos, são plataformas que ajudam nesse agendamento. Então, se você quer estar no Instagram, então se dedique muito mais a essa parte do relacionamento, como a Denise falou, até de levar para o WhatsApp, conversar lá no direct, aproveitar todas as potencialidades e deixa esse agendamento parado. Deixa esse agendamento para fazer o agendamento uma vez, 2 vezes e pronto. Né? Se dedique mais no relacionamento. Tá bom? De dica? Só um alerta, né? Porque também a gente recebe muitos questionamentos com relação a isso. Vale a pena comprar seguidores, Fábio? Ai, de jeito nenhum. Comprar seguidores é uma furada. Não vai servir de nada. Na verdade, você vai passar feio ali. Vai ter uma quantidade de seguidores e quando as pessoas clicarem, tem 3, 4 links. Porque engano seu achar que as pessoas não conseguem visualizar a questão de link. No aplicativo não, mas se você entra, por exemplo, no Instagram através de um site, de um link de um site, quando você coloca, você consegue ver exatamente quantas curtidas teve em cada página. Então não compre seguidores, não vale a pena fazer isso. Se liga aí, a métrica que você deve perseguir é a taxa de engajamento, tá? Número de seguidores é métrica de vaidade. Cuidado para não ficar ficcionado nisso que não vai te levar a nada, tá? Taxa de engajamento é o que vai fazer você realmente ter um relacionamento e chegar na venda com o teu cliente. É isso. Algo mais? Eu acho que já tem bastante dica aí para quem gosta aí de Instagram, né? Alguns hackzinhos aí para serem utilizados. Para quem já utiliza isso, é bom relembrar ou falar, caramba, isso aqui eu tava furando. Vou retomar, né? Então tem dicas aí mais iniciais, tem dicas aí também intermediárias. Depois a gente pode gravar um vídeo só com dicas avançadas. Com certeza. A gente poderia passar aqui o resto da tarde falando, né? A gente nem falou de mídia, a gente nem falou de presença digital e tudo isso envolve diretamente, né? Então, assim, tem muita literatura disponível, você pode, inclusive, sugerir temas pra gente, a gente pode... Falando em mídia, a gente fez já um podcast sobre isso. E sobre presença digital também a gente fez. Então é só você abrir os nossos outros podcasts e acessar essas informações. É isso aí. Valeu, e assim, gente. o universo digital é isso, né? Não chama de universo à toa, é um universo realmente que vale a pena você se jogar aí com vontade, que com certeza você vai fazer a diferença aí na sua conta. Tá Hashtag vai dar certo. Hashtag vai dar certo junto com a hashtag se joga. Vamos Um beijo embora. grande, Deus abençoe e sucesso para cada um. Um abraço a todos, tchau, tchau.